Amigos, amigas, muita paz a todos. Invocamos neste instante a presença de Jesus, que obviamente se faz sentir por intermédio dos nossos irmãos, os guias espirituais, que estão nos dando as bênçãos de podermos estarmos aqui diante desta abençoada tribuna e podermos dar a nossa pequenina e humilde cota de participação em torno dessa nossa abençoada doutrina. Nós, nesse dia, neste momento, queremos dialogar com vocês, os nossos queridos telespectadores, nossos amigos, nossos irmãos, em torno de um assunto bastante interessante, penso eu, ao menos em relação à minha pessoa, deu para estabelecer uma noção de que as transformações chegam de um jeito ou de outro. Às vezes nós nos desanimamos, às vezes nos decepcionamos diante de inúmeras circunstâncias da existência e ficamos a nos perguntar: essa pessoa, esse indivíduo, tem ou não como modificar-se? Tem ou não condições de transformar-se? Diante dessas indagações, à vista de condutas, de atitudes realizadas por esta ou por aquela pessoa, por este ou aquele indivíduo, nós então ficamos a questionar diante destas posturas, muitas das vezes, que nos causam perplexidade. Será possível que as pessoas podem mudar? Será que as pessoas podem sofrer algum processo de transformação a ponto de deixarem de ser o que eram antes? Ou seja, deixarem de ser pessoas que antes estavam obrando no mal, para posteriormente transformarem-se em pessoas que começam a caminhar pelo terreno do bem, do amor, transformados. Será que é possível? Ou estamos aí numa indagação sem resposta, ou até mesmo utópica? Será que é possível as criaturas se transformarem? Para respondermos a essa formulação, a essa nossa pergunta, a esse nosso questionamento, não há, na minha visão, um exemplo melhor, senão o exemplo de Saulo de Tarso. Sim, vocês hão de nos indagar: Jorge, mas não é Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, após a sua conversão na estrada a caminho de Damasco. Saulo de Tarso, antes dessa conversão. Aí que está algo importante que deve ser analisado, refletido. Existe na vida
deste apóstolo de Cristo, Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, um marco que dá para definir duas personalidades coexistentes num único indivíduo, que, à vista daquele memorável acontecimento registrado em Atos dos Apóstolos, ali no Novo Testamento, em que Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, prepotente, arrogante, extremamente apegado à literalidade dos textos antigos, à lei mosaica. Um jovem com uma carreira promissora junto ao Sinédrio. Sinédrio, entenda-se como um tribunal judeu, composto por vários anciãos, que são os membros deste tribunal civil, que tinha diversas incumbências no tocante ao aspecto político, administrativo e religioso em relação ao povo judeu. Era o Sinédrio, um órgão máximo, um órgão que, inclusive, ditava as leis, as regras, e tinha, inclusive, poderes de vida e de morte em relação a todo o povo israelita, todo o povo judeu. Então, Saulo de Tarso, ele estava respirando neste ambiente. E ele teve uma formação intelectual invejável. Teve professores gregos que deram-lhe o pontapé inicial no campo das letras, do aprendizado, e ele desenvolveu-se de uma tal forma que era visto pela sua família, uma família muito tradicional, como uma grande e futura estrela para integrar este órgão seleto, o Sinédrio. E ele, então, na sua mocidade, foi estudando com afinco, com muita dedicação, todos os textos de autoria de Moisés, especificamente os 5 livros que integram o Velho Testamento. E então Paulo se aperfeiçoou no aspecto da legislação mosaica. E, com grande ardor, ele tinha uma oratória impressionante, invejável, que, junto aos seus colegas de estudo, digamos assim, de estudos, ele sempre era o que se sobressaía. Mais tarde, para aumentar ainda mais o seu cabedal de informação, de conhecimento, tornar-se um doutor da lei, sugeriu-se que ele mudasse para a cidade de Jerusalém, para ter aulas, ser um discípulo do grande e famoso Gamaliel, que também integrava o Sinédrio. Gamaliel foi considerado uma alma no seu tempo, uma alma de elevada estirpe, tinha um conhecimento da lei mosaica notabilíssimo, e o que mais caracterizava a pessoa de Gamaliel era
a sua sensatez, a sua prudência. E Paulo, então, acercou-se deste homem de nome Gamaliel para aprender com ele acerca de determinados pormenores em torno da legislação do povo israelita. E se verificou que Paulo era um jovem bastante cheio de energia, intenso, dinâmico, imbatível, incansável, e que era extremamente rigoroso no processo de obedecimento no que diz respeito à legislação. Era de uma compenetração, de um rigorismo no que diz respeito à necessidade de observarem-se essas prescrições legais, que se ele detectasse qualquer comportamento que se desvencilhasse 1 centímetro que fosse dos textos mosaicos, ele já baixava uma ordem de perseguição para punir aqueles os que deixavam de cumprir rigorosamente aqueles preceitos legais. Por aí, então, vocês já devem estar tendo uma noção de que se Saulo era apegado ao texto legal, às escrituras antigas, com todo esse empenho, com todo esse rigorismo, com inflexibilidade, inclusive, vocês já devem estar imaginando que haveria de surgir problemas, conflitos com um outro grupo, integrante também do povo israelita, do povo judeu. De um lado, um expoente, um futuro candidato a uma vaga no Sinédrio, um fariseu. Paulo era um fariseu, e o fariseu é considerado todo aquele o que se apega ao aspecto formalístico, o que se apegava ao aspecto formalístico, literal, da legislação israelita. Quem teve conflitos, não porque ele queria, óbvio, mas quem é o personagem que mais teve conflitos, problemas, embates com essa casta farisaica, e que, em função desses embates ideológicos, esses conflitos estabelecidos, qual foi a consequência que esse personagem teve que encarar? A morte na cruz. Jesus. Ao tempo em que Saulo de Tarso estava com a sua desenvoltura crescendo para ocupar uma vaga no Sinédrio, Jesus já havia sofrido o seu processo de crucificação. Restou quem, depois da partida do Mestre, senão o seu colégio de apóstolos, que deram prosseguimento à ideologia estabelecida por Jesus através da sua boa nova. Então nós estamos vendo, de um lado, Saulo de Tarso, seguindo o farisaísmo reinante, de outro lado, os apóstolos de Jesus, seguindo as pegadas do Mestre depois da sua partida com a crucificação. Então, não que os discípulos de Jesus e anteriormente Jesus descumpriam a lei israelita. Jesus muito bem deixou claro que ele não veio para contrariar a lei.
mas ele veio para dar-lhe cumprimento e complemento. E era o que os apóstolos de Jesus estavam fazendo, dando cumprimento e complemento à lei de Deus, que conflitava com a lei humana. E a lei humana são todas aquelas prescrições feitas de próprio punho por Moisés, que legislava de conformidade com aquilo que ele entendia que era o certo e que era o errado, tanto que se extrai dessa própria legislação de Moisés a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Inclusive, na legislação mosaica, havia a punição à pena capital para delitos considerados graves na concepção do seu legislador Moisés. Mas Jesus veio e nos mostrou que não é bem por aí. Nos mostrou, inclusive, uma severa contradição, nos mostrando o que é legislação humana, essa falível, essa sim, devendo ser reformada, revisada, para que estivesse em conformidade com a lei de Deus, que é a lei do amor. Por quê? Qual que seria a contradição? Se no Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos, e um dos mandamentos diz, não matarás, vocês podem observar especialmente ali no livro de Levítico, em que Moisés baixou vários decretos, várias leis, e que inclusive impunha a pena de morte. Contradição. Se Deus, no Monte Sinai, determinou não matarás, Moisés autorizou matarás. Então Jesus, com seu ensino, nos mostrava que ninguém tem o direito de matar a quem quer que seja, mas os fariseus, preservando este conteúdo legislativo e tendo em Moisés como um expoente máximo da sabedoria do povo de Israel, como sendo um homem de Deus, tudo o que ele falou faz lei, deve ser seguido, custe o que custar, doa a quem doer. Então se via sob o prisma de uma visão de túnel, sem uma visão expansiva. E Jesus nos trouxe essa visão expansiva. Então, os seus apóstolos estavam dando sequência a essas ideias do Cristo, mostrando à humanidade acerca da ideia expansiva, não aquela visão de túnel dos fariseus, especificamente no que tange ao nos mostrar um Deus de amor, bondade e misericórdia. Então, o conflito já estava em vias de ocorrer, porque esse grupo dos apóstolos estavam semeando a mensagem de Jesus. E essa semeadura chegou ao conhecimento do doutor Saulo de Tarso. E o deixou incomodado. E o deixou aborrecido. Especialmente pelo fato dele verificar que esse grupo de semeadores do Cristo eram pessoas muito humildes, rústicas, pescadores, pessoas iletradas, que esta semeadura estava, de certo modo, produzindo uma certa fermentação nas ideias do povo. E Paulo começou a sentir-se incomodado e viu nisso uma oportunidade ainda maior para chegar mais rapidamente ao sinédrio na condição de doutor da lei, de juiz da lei. Certa feita, o Saulo de Tarso foi conhecer aí, a uma certa distância, o trabalho realizado pelos apóstolos de Jesus na casa do caminho. E isso o desagradou terrivelmente, principalmente quando ele começou a se infiltrar nesses grupos dos cristãos, os que seguiam Jesus, e observava os ensinos que eles estavam passando adiante.
para as pessoas, e as pessoas estavam, inclusive, assimilando aquelas ideias em detrimento, em prejuízo das ideias ou da lei estabelecida pelo Sinédrio. Então, isso o deixou preocupado, revoltado, já que ele era um jovem cheio de ideais, apegado de uma forma extremamente aferrada aos conceitos mosaicos, e que tudo que não estivesse de acordo com o que Moisés estivesse dizendo, e o que os apóstolos estavam dizendo, quer queira, quer não estava em consonância com uma legislação puramente humana, porque Moisés foi humano. Uma legislação falha, cruel. E aqui se viu o quê? A misericórdia, a tolerância, o amor, a virtude. Aqui não se via nada disso. Então, isso começou a gerar problemas, conflitos. E o doutor Saulo não tardou a mobilizar-se para abafar esse movimento, para prejudicar e perseguir, punir severamente esses cidadãos, discípulos de Jesus. E nessa ânsia desordenada de perseguição aos cristãos, aconteceu, num determinado instante, dele conhecer a figura de Estevão, um jovem que tinha uma oratória formidável, uma inteligência incrível, muito embora não tivesse tido as mesmas oportunidades que o doutor Saulo de Tarso teve de estudar. Estevão aprendeu com a sua própria capacidade intuitiva, com seu empenho nos estudos, e com isso ele desenvolveu uma habilidade incrível no que diz respeito ao pensamento lógico. Um grande e fiel seguidor e propagador das ideias do Cristo. E num determinado momento, Saulo de Tarso, vendo que Estevão estava propagando estas sementes crísticas, ou seja, as ideias deixadas por Jesus, e Saulo, ouvindo que Estevão estava fazendo essa pregação, ideias inclusive que ia em confronto às leis que ele então se colocava na condição de um guardião feroz, não tardou, no momento da pregação de Estevão, Paulo entrar num debate teológico, religioso, com o apóstolo de Jesus, Estevão. E esse embate teológico, ideológico, foi de uma tal interessância que as pessoas começaram a prestar atenção. De um lado, o doutor da lei, o grande e temido Saulo de Tarso, o homem que tinha livre passagem perante o Sinédrio, um jovem que era o futuro da magistratura israelita. De outro lado, um jovem pobre, quase miserável, humilde, porém, de uma sabedoria, de um pensamento lógico, de um raciocínio afiadíssimo. E chegou, nesse debate, a seguinte situação. Estevão venceu o doutor Saulo de Tarso. Ele não tinha mais argumentos para continuar debatendo com Estevão, um doutor da lei, perdendo para um simples operário, um jovem humilde, de uma classe escrava, vencer um doutor da lei que estudou anos e anos, inclusive com os melhores professores da época. Isso para Paulo foi
difícil de assimilar, especificamente pelo fato dele ter um orgulho absurdamente elevado. Ele não se contentava com aquilo. E diante da população que assistiu aquele embate e viu o doutor da lei ser classicamente, ou seja, com classe, totalmente destronado do seu pedestal de arrogância e prepotência, não teve mais argumentos. Quando o argumento escasseia, o que os orgulhosos, prepotentes, os detentores do poder costumam fazer? Querem esmagar os seus adversários através da força, do poder, porque eles não conseguem mais argumentar. E foi o que o Dr. Saulo fez. Solicitou ao Sinédrio, fez uma grave acusação contra a igreja nascente de nosso Senhor Jesus, por intermédio dos seus apóstolos, continuadores da mensagem da doutrina de Jesus. Ele conseguiu cartas, mandados de prisão junto aos maiorais do Sinédrio, autorizando-o a decretar a prisão daqueles membros, os apóstolos de Jesus. Foram presos, obviamente, Estevão, Pedro, Filipe e Tiago. E Paulo baixou um processo e no final ele pedia a morte dos 4, dizendo que as ideias preconizadas por esses homens, seguidores do carpinteiro de Nazaré, Jesus, eram subversivas, eram frontalmente contrárias à legislação seguida pelo Sinédrio, seguida pelos templos de Jerusalém. Ou seja, que a mensagem de Jesus conflitava com os ensinos deixados por Moisés. E que isso, obviamente, caberia, segundo o doutor Saulo concluiu, caberia a pena capital, a pena de morte. E assim ele queria, para que isso se constituísse num elemento desagregador daquele movimento de continuadores de Jesus, que ele queria extinguir o movimento, ele queria extinguir as ideias de Jesus logo ali na raiz. Até que Gamaliel, que já havia sido convidado por Pedro, a certa feita ir até a casa do caminho, que era uma obra de caridade, de atendimento aos desvalidos, aos famintos, aos doentes, aos marginalizados. Pedro convidou Gamaliel e Gamaliel foi de boa vontade para conhecer essa obra daqueles homens em favor da dor, da miséria, da marginalização. Gamaliel chegou até Saulo de Tarso e pediu-lhe um favor pessoal, dizendo a Saulo: Saulo, meu amigo, eu pediria que você reconsiderasse. Comute, ou seja, troque, converta a pena de morte em qualquer outra pena, mas preserve esses homens humildes que estão prestando um serviço relevante à nossa sociedade mais carente, pobre, mais necessitada. Eu venho pedir, por favor, enquanto seu preceptor, esse favor pessoal que você, por favor, me faça. Não mate esses homens. O que eles estão fazendo de errado? Qual o problema? Tendo um profundo respeito pelo seu mestre, Gamaliel, Saulo de Tarso, disse o seguinte: nobre e mestre Gamaliel, atenderei as suas rogativas em parte. Vou libertar Pedro, Filipe e Tiago, mas não vou libertar Estevão, porque eu achei ele subversivo,
abusivo, desafiador. Você não viu como ele acabou comigo diante de uma multidão de pessoas que estavam ali presenciando o nosso debate. Ele humilhou a mim, isso significa que ele humilhou o Sinédrio. Esse tal de Pedro, Filipe, Tiago ficaram na deles, mas esse Estevão, ele é arrojado. Ele precisa, sim, sofrer a pena capital, porque senão, se deixar ele sem punição, ele vai trazer problemas, inclusive para nós, membros do Sinédrio. Gamaliel fez de tudo, mas não foi o suficiente. E no final desse processo, Paulo lavrou, juntamente com o Sinédrio ali, uma sentença de morte à pessoa de Estevão. Morte pela lapidação, que estava, a lapidação prevista, nos códigos de Moisés. Que determinado tipo de delito teria que ser punido com o apedrejamento. Paulo deu, então, essa sentença. Estevão, então, foi condenado à morte, à lapidação ou apedrejamento. Ele eliminou a vida física de Estevão. Aconteceu que Saulo de Tarso, ele era noivo de Abigail, só que não sabia Saulo de Tarso que Abigail tinha um irmão, e que o irmão dela era o Estevão. Ela ficou extremamente indignada com a atitude dele, de ter matado o irmão dela, embora ele não soubesse, por várias razões. Ela ficou destroçada, que ela amava demais o irmão e o irmão amava demais ela. Ela rompeu aquele noivado com o Dr. Saulo. Isso o deixou incomodadíssimo. Passado um tempo desse rompimento e anteriormente a morte de Estevão, o doutor da lei resolveu reconciliar-se com a sua noiva porque, bem ou mal, ele a amava apesar do que havia acontecido. Quando ele tentou reconciliar-se com Abigail, descobriu que ela havia se convertido às ideias de Jesus, por Ananias, que ela havia se convertido às ideias, porque Ananias estava ali por Jerusalém e, por razões que só o destino pode explicar, ela teve contato com Ananias e aprendeu muito com Ananias acerca de Jesus. E aquilo deixou ela entusiasmada, consolada com as ideias do Cristo, e ela passou a abraçar as ideias de Jesus. Só que ela adoeceu severamente, vindo a óbito. E isso deixou Paulo inconsolável, além de inconsolável, extremamente revoltado de saber que esse tal de Jesus estava o perseguindo em tudo quanto é quadrante ali na Judéia. Que ele precisava, então, tomar medidas severíssimas e continuar o seu processo de perseguição para acabar de vez com essa ideologia deixada por esse infeliz carpinteiro. Revoltou-se ao extremo a ponto de descobrir que a sua ex-noiva havia se convertido a Jesus. Aquilo para ele foi um golpe funesto. E ele, então, fez de tudo para convencer os integrantes do Sinédrio a dar a ele as famosas cartas de autorização para que ele fosse perseguir Ananias e todos aqueles que estivessem sintonizados com as ideias de Jesus. E o Sinédrio, conhecendo o valor desse jovem doutor Saulo, para o Sinédrio, para as tradições israelitas, não titubeou e deu-lhe as cartas, autorizando ele a prender e a matar quem quer que fosse, que estivesse em desconformidade com a legislação do Sinédrio. E Paulo, então, montou uma guarnição de soldados e foi até a cidade de Damasco, que distanciava-se de Jerusalém em torno de uns 200, 250 quilômetros. E foi de Jerusalém a Damasco, que situava-se na Síria, para perseguir Ananias, prendê-lo, julgá-lo e mandá-lo, inclusive, à morte. Não era nem prisão, morte.
Ele queria matar, trucidar os cristãos. Então, foi uma escaramuça, foi uma perseguição intensa. E ele foi a caminho, junto com essa guarnição de soldados que o acompanhavam, rumo a Damasco, em perseguição a Ananias. Quando aconteceu, no meio do caminho, ali no deserto, na estrada que conduzia à cidade de Damasco, um fenômeno luminescente. Ele sentiu-se envolto numa névoa. E ele estava no cavalo. Ele viu-se envolto numa névoa e, de repente, ele viu um clarão de um esplendor indescritível, nunca antes visto. Um clarão maior do que o próprio sol, daquele dia que estava alto, sol a pino. E ele assustou-se com aquele fenômeno. E, de repente, diante do susto, diante do envolvimento que aquilo o fez penetrar, ele caiu, levou um tombo do cavalo, porque o animal também assustou-se com aquele fenômeno. E, de repente, ele estava de joelhos, em plena estrada, e na presença dos seus companheiros, os guardas, os soldados, observaram o que está acontecendo com o Dr. Saulo, ele está estranho, e ele então começou a conversar, e aí os guardas pensaram, acho que deve ser por causa do calor causticante do deserto que provoca alucinações, o Dr. Saulo está alucinado, ficaram até com medo porque ele começou a conversar, e com grande detalhe ele ficou cego. Naquele momento ele ficou cego, perdeu a visão, não enxergava mais nada. E ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, Saulo de Tarso, naquela sua dor e angústia, perguntou àquela voz, Senhor, quem sois? Aí a voz respondeu, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Ele entrou num transe, ao ouvir que aquela voz era Jesus ressuscitado, aquele Jesus que ele considerava morto na cruz, aquele Jesus que ele considerava um rebelde, um caluniador das leis de Moisés, ali estava aparecendo para ele. E ele então respondeu, o que queres que eu faça, Senhor? Aí Jesus disse para ele, vá até Damasco, até a cidade de Damasco, que as coisas resolver-se-ão. Saulo, então, não titubeou. Foi juntamente com aquela caravana de soldados que estavam assustados com aquela reação do doutor Saulo. Saulo, uma vez tendo chegado em Damasco, ficou numa hospedaria simples e humilde da cidade e até dispensou os guardas que queriam ficar ali com ele. Falou, não, vocês estão dispensados, voltem para Jerusalém, depois a gente resolve isso daqui, mas deixe-me aqui um momento, por favor. Transcorrido alguns dias, eis que aparece quem ali? Para tirar Saulo através de um passe magnético, daquela escuridão, da cegueira, Ananias, a quem ele queria perseguir e matar. Ananias veio em nome de Jesus e devolveu a luz aos olhos de Saulo de Tarso. E ele então entrou num processo de transformação. Recordem-se, quando no início nós estávamos perguntando, quando vemos determinadas pessoas que parecem não ter mais jeito, pessoas que não se transformam em hipótese alguma, não se modificam, não podemos desanimar, porque para Deus, se para nós tudo nos parece impossível, para Deus tudo é possível no tempo dele, não no nosso tempo. E chegou o tempo para o Dr. Saulo de Tarso transformar-se, envergar-se diante da majestosidade e grandeza de Jesus Cristo. E ele envergou-se, tendo devolvida a luz aos seus olhos,
Eis que a partir dali ele se sentiu um novo homem, que precisava pôr as ideias daquele a quem ele perseguia, Jesus Cristo, em prática. Mas para isso, ele iria enfrentar imensos dissabores, humilhações, sofrimentos, torturas, transtornos, tudo o que vocês puderem imaginar. E transcorrido mais um tempo, Saulo retornou a Jerusalém, conversou com Pedro, ficou uns 15 dias ali na casa do caminho, aliás, conversou com Pedro e viu que tinha anotações feitas por Levi, ali no livro de Mateus, se Pedro poderia emprestar para que ele pudesse fazer uma cópia daquilo, copiar aquele texto. E Pedro presenteou ele com daquele texto de Levi, de Mateus. E Saulo, então, começou a ler, a estudar e a ver tantas belezas na fala daquele a quem ele estava perseguindo cruelmente, que ele viu o grave erro que ele estava até então incorrendo. E abraçou aqueles ensinos de Jesus, transformando-se num novo homem, sendo que posteriormente a sua conversão lá na estrada a caminho de Damasco, foi batizado com outro nome. Deixou o nome Saulo para tornar-se Paulo. O nome, curiosamente, o nome Saulo implica numa ideia, num significado de orgulho, de dominação, de autoritarismo. E Paulo de Tarso dá a ideia, tem o significado de homem humilde. Olhem só, de pequeno homem, de homem humilde, de homem manso. Foi o que aconteceu, a transformação. Saulo vivia nas trevas. Saiu das trevas, veio para a luz na condição de Paulo, quando abraçou as ideias de Jesus, e não somente as abraçou, como principalmente as incorporou à sua conduta diária. E tornou-se Paulo, a partir daí, um dos mais importantes e destacados apóstolos de Jesus, que teve uma atividade hercúlea para que o cristianismo se difundisse para todos os quadrantes do mundo naquela época. É graças a Paulo que o cristianismo teve esse desenvolvimento imenso, astronômico, com base no seu esforço, no seu sacrifício, na sua labuta diária, sendo que em determinados instantes, ele chegou a dizer que já não sou eu, mas quem vivo por mim, e sim, é o Cristo que vive por mim. Tal a integração dele com Jesus. E, ironia do destino ou não, quem era que estava na condição de guia espiritual de Saulo de Tarso, senão Estevão, aquele a quem ele havia, na condição de Saulo, o homem das trevas, mandado matar Estevão pela morte no apedrejamento. E aí, ele entendeu que o evangelho de Jesus deveria ser algo a ser compartilhado, não somente num grupo, mas para todos os povos, porque aquilo era muito enriquecedor, aquilo era muito nobre, aquilo dava uma ideia totalmente diferente daquela ideia que ele tinha enquanto professava o judaísmo ortodoxo. E ele então passou a andar, depois de ter ficado 3 anos no deserto, no processo de meditação, passando fome, sede, frio. Depois ele voltou fortalecido e passou a pregar de aldeia em aldeia. E as pessoas passaram a dar crédito a ele, porque ele tinha uma oratória, um conhecimento incrível, conhecia as escrituras antigas e passou a dar-lhe uma interpretação com base na visão dada por Jesus Cristo, aquela visão amplificada, aquela visão flexibilizada, sem aquela dureza da letra incisiva e cruel dos textos de Moisés. E, verificando que a obra era muito gigantesca, ele não tinha condições, principalmente naquele tempo, de estar
em diversos lugares, ele resolveu, foi a partir daí então, que ele resolveu escrever as famosas epístolas em número de 13. Epístolas de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Hebreus, enfim, as suas epístolas, que modificaram radicalmente, e foi a sociedade da época no aspecto religioso, e teve uma difusão, teve uma aceitação, uma penetração enorme essas suas epístolas, seus ensinos, para onde quer que ele ia, ele sempre era muito bem recebido. Obviamente, teve momentos que ele chegou a ser agredido, chegou a ser rechaçado, inclusive por membros que ainda estavam aferrados ao judaísmo ortodoxo e viam nele um traidor. E ele sofreu perseguição da própria raça da qual ele fazia parte. Ele chegou a ser, inclusive, quase que apedrejado, morto quando ele foi numa determinada cidade, a ponto das autoridades romanas terem que intervir, porque senão ele seria morto. Porque as pessoas viram nele o quê? Um traidor, porque passou do judaísmo para o cristianismo. Isso para o povo judeu foi uma afronta. Inclusive, a sua família, quando soube dessa sua conversão, ficaram aborrecidos, envergonhados até, porque viam no filho um futuro promissor para ser integrante, um magistrado do Sinédrio, e de repente andando com pessoas que seguiam as ideias desse carpinteiro infeliz, Jesus Cristo. E a família dele o abandonou, inclusive. O renegou, deserdou o apóstolo Paulo, mas que estava integrado à comitiva do Cristo. E aconteceu que a difusão das suas ideias, das suas epístolas, começou a chegar até o Império Romano, até o imperador, até os ouvidos do imperador, que na época era Nero. E Nero viu a grandeza da obra de Paulo, que ele tinha uma facilidade de mobilizar as massas, tinha uma penetração impressionante no coração das pessoas, que aquilo deixou Nero preocupado e até mesmo incomodado, a ponto dele ter sofrido um processo que o próprio Nero determinou que fosse instaurado contra ele. E que, ao final das contas, aconteceu de Paulo ter sido condenado à morte. Como ele tinha cidadania romana, resolveram dar-lhe uma morte justa. Não a morte pela crucificação, não a morte pela crucificação invertida, como aconteceu com Pedro, mas deram-lhe a morte digna. Qual seria? Ser decapitado. E Paulo, então, foi morto por decapitação. E, quando ele desencarnou, do outro lado da vida, quem o recebeu no mundo espiritual? Abigail, Estevão, Jesus e muitos outros. Ele já havia cumprido a sua missão aqui na terra. Então, todos nós, quando queremos efetivamente, e Cristo constantemente comparece nas estradas de nossas vidas, nos solicitando transformação. Quantas vezes nós temos renegado essa voz essa que na primeira chamada Saulo resolveu aderir. E quantas vezes nós temos recebido esse chamamento de Jesus na estrada poeirenta de nossas imperfeições, para que nós possamos aderir à transformação que Ele espera que nós realizemos. A transformação moral, que obviamente não é fácil, mas com esforço, com empenho, com dedicação, é possível que nós nos transformemos. Não exatamente como
transformou-se Saulo para Paulo. Mas Jesus, na atualidade, conclama-nos a alterações mínimas no padrão comportamental no qual nós ainda estamos arraigados, portanto, ainda em trevas, esperando que nós nos desvistamos dessa carapaça do homem velho, do homem prepotente, do homem egoísta, do homem hedonista, do homem que escraviza, do homem que abandona, do homem que critica, do homem que usurpa, do homem que aprisiona. É Jesus esperando que nós nos desvistamos dessa carapaça, desse homem envelhecido, obscuro, imperfeito, falho, pecaminoso, para que nos revistamos com a personalidade crística do homem sensato, do homem equilibrado, do homem amoroso, compreensivo, tolerante, do homem humilde, do homem que respeita, do homem que compreende, do homem que ouve, do homem que colabora, do homem que compartilha, do homem que agasalha, sustenta, alimenta, consola, conforta. Não basta nos transformemos, ou não é necessário que nos transformemos como Paulo de Tarso se transformou, deixando de ser Saulo para tornar-se Paulo. Não é necessário que passemos por esse processo, inclusive de modificação dos nossos nomes. Mas a modificação que Jesus nos conclama a que nos permitamos é a transformação íntima, a transformação moral de nossos comportamentos, de nossas condutas, de nossas viciações e deslizes no campo de nossos erros. É nos reelaborarmos para que nós ressignifiquemos nossas vidas. Como disse certa feita, saudoso Francisco Cândido Xavier, que não temos como modificar o nosso passado, mas com base numa conduta transformativa, nós podemos escrever um novo amanhã. O que fizemos ontem, como aconteceu com Paulo de Tarso, ficou na condição da personalidade obscura de Saulo, para que ele então se revestisse de uma nova personalidade, a personalidade do homem humilde, porque Paulo significa homem humilde, homem pequeno, servo de Jesus. Abandonemos, portanto, essas nossas viciações, essa tola vaidade que ainda tem nos feito perder muito. E deixemos que Cristo nos guie, nos ajude nesse processo de transformação diária, para que nos tornemos um pouco melhores do que éramos ontem. Em assim nos procedendo, sem dúvida alguma, conseguiremos atingir a meta para a qual, ou pela qual nós viemos aqui neste mundo material. A meta para todos indistintamente é a transformação, para que nós consigamos sair da obscuridade de nossos passados, de nossas personalidades passadas, mas que estão aqui presentes, a fim de que neste presente consigamos escrever uma nova história, uma nova personalidade, uma personalidade transformada em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare, que Ele nos fortaleça, e um forte abraço a
todos vocês, meus queridos e minhas queridas irmãs. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.